A melhor parte, né, da saúde integrativa utilizando os florais é justamente essa possibilidade de realmente fazer saúde integrativa. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem de saúde integrativa, de medicina integrativa, mas nem sempre as propostas terapêuticas realmente integram, né? E eu vejo que as fórmulas florais, dentro dessa linha, que é o que a gente chama de florais quânticos, né? Na verdade, o nome mesmo não seria esse, seriam essências vibracionais com tecnologia Quantum Health. Mas a gente apelidou de florais quânticos, e aí todo mundo pegou o jeito de se referir a esse arsenal terapêutico. Mas o que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que dentro da proposta integrativa, ou seja, de integrar tratamentos, né, não é simplesmente colocar alguma coisa a mais, é fazer a integração dos tratamentos. Eu vejo as fórmulas florais da Fisioquântica com grandes resultados, porque elas fazem exatamente essa função de entrar com a informação, porque é uma terapia informacional, né? Então, entra com a informação, enquanto outras terapias estão sendo utilizadas, e ela faz um aumento da resolutividade, que é a nossa proposta básica dentro da saúde quântica, é conseguir aumentar a resolutividade em qualquer terapia. E eu tenho falado isso, tenho feito essa proposta, e realmente a gente tem visto que esse é o resultado final. Em relação aos animais, quando nós começamos a trabalhar com isso, lá em 2002, a gente vai fazer 20 anos praticamente de uso desses produtos, nós não tínhamos inicialmente a ideia de trabalhar com animais. Mas sabe como que as pessoas são? Se funcionou para a gente, né? A primeira coisa que a gente quer é ajudar os nossos seres, né? O resto da família, né? Que são os pets. E por incrível que pareça, muito rapidamente os animais foram beneficiados com esses florais, e a gente vê nitidamente que a resposta aos florais dos animais é mais rápida do que do ser humano, até porque o metabolismo deles é mais rápido. E eu vejo que tudo começou mesmo com os cães, né? A gente tinha, no início era alguma coisa muito assim, eventual, mas hoje a gente tem uma força muito grande dentro dessa área, e mais, né, o que eu acho interessante é que já estamos praticamente a qualquer momento a ter uma linha que vai ser uma linha zooquântica, né, uma linha PET para comportamento, né? A gente não tem ainda uma linha completa. Mas eu acho já importantíssimo que tenha essa linha, porque ainda nós temos um pouco de dificuldade em função da legislação, né? Que aí as casas, né, que atendem os animais lá, eles, né, os pet shops, eles não podem vender nada que não seja linha animal, né? Eles só vendem produtos da linha animal, eles não podem vender produtos humanos, vamos dizer assim. Enquanto que na farmácia dos humanos, né, compra-se normalmente, e nas clínicas dá para comprar normalmente os produtos para os animais. Mas fica uma coisa meio que mais organizada, eu vejo, que a gente vai ter agora essa linha, que é a linha PET, né? PET quântico. Eu não sei o nome ainda. Eu acho que vai ser Zooquantic mesmo, pelo menos foi o que nós recebemos aqui a priori. O bacana é que foi um caminho inverso, né, doutora? Geralmente as coisas vêm dos animais para nós humanos. E no caso dos florais, eles são tão maravilhosos que foi o caminho inverso, né? De nós para os humanos. Exato. Maravilha. Doutora. Daniela, bem-vinda. Olá. Que bom que deu tempo. Com problema no trânsito e que aqui está conosco. Muito bem-vinda. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada. O trânsito às vezes pega a gente. Eu peguei trânsito de estrada, eu não imaginava um congestionamento, mas que bom que deu tempo. Perdi um pouquinho. Maravilha.
O pessoal está pedindo para se apresentar rapidinho, porque a gente já tem algumas perguntas aqui. Então, eu acho que você se apresenta e a gente já distribui aqui. O que está aí de pergunta? Garrotilho em cavalos, ele tem 6 meses, o que usar? E depois nós temos já a Filomena perguntando: gato de 12 anos com dificuldade em subir escada, dor na coxa esquerda, pode dar Artox? E a Elizabeth, bom, já vou fazer pergunta, Elizabeth, não, vou deixar para a próxima, então vamos lá. Daniela, por favor. Uau, boa noite a todos, muito obrigada, doutora Rosângela, muito obrigada, Paulo. Renato, um beijo grande para todos aí do Nordeste, saudade de vocês. Bem, eu sou Daniela, sou médica veterinária, sou especialista em saúde e terapias quânticas e estou aqui sempre a convite da minha guru, da doutora Rosângela, que é realmente responsável número 1 por todo esse movimento da saúde e terapias quânticas nos animais. Isso só foi possível graças à permissibilidade dela me deixar frequentar muitas aulas, né, dos médicos, e enfim, até que hoje a gente tem aí esse caminho já trilhado, já de quase 18 anos de saúde e terapias quânticas para os animais. Que maravilha! Então, vamos às perguntas. Vamos ao trabalho. Bom, eu me lembro da primeira pergunta. Eu me lembro do garrotilho. Isso. Então, vai lá, Daniela. Aí depois, hoje, a gente vai para o do gato, e aí eu já faço a pergunta da Elizabeth. Tá, perfeito. Bem, o garrotilho é uma doença que é muito similar à gripe humana, né? Então, ela tem uma bactéria por trás, atuando nessa enfermidade. Então, é interessante que a gente trabalhe modulação de terreno biológico e modulação de interleucina. Então, eu gosto bastante do corretor enérgico para esses casos, junto com o cobre, e gosto bastante de trabalhar também a modulação da interleucina através do Respiflam. Então, eu daria esses 3 medicamentos 3 vezes ao dia, pelo menos, e tem que fazer repouso. É muito importante não movimentar o animal de jeito nenhum e separar do rebanho, porque ela é altamente contagiosa. Eles espirram e tossem e podem vir a contaminar muito facilmente. Até a gente contamina pelas nossas roupas, os outros animais. Olha só, a outra pergunta que veio da Filomena é: gato com 12 anos, dificuldades em subir escada, dor na coxa esquerda, pode dar Artox? Pode dar não só Artox, né, doutora? Eu posso até falar um pouquinho aí sobre isso. A gente tem usado nas articulações de cães, gatos e de outros animais o Oxyflower com analgésico, né? A gente faz uma fricção, né, leve, pelo menos umas 3 vezes ao dia. Eu gosto muito do esquema 3/3, que eu digo, né, que bota 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 vezes de manhã, de tarde e de noite, e eles respondem muito bem, pelo menos gatos e cães, eu tenho visto que eles gostam muito desse contato, quando você vai tratá-los, e até porque eles já estão, né, no nosso meio, com essa visão mais, né, doméstica. O Artox é com certeza muito indicado, não se tem um diagnóstico, mas um gato de 12 anos deve estar com artrose, imagino eu que seja artrose, né? Os especialistas em animais aí me ajudem, mas eu imagino que seja uma artrose, e aí a gente também poderia complementar com o Artralis, que é diferente do Artox, tá? O Artralis, ele faz uma modulação do campo energético da articulação, modulando justamente a regeneração dessa articulação. E o Artox, ele dá uma espécie de limpada, né? Ele é um detox, que também ajuda a voltar à função da articulação. Eu faria esses 2 e usaria os géis. Analgésico, né? Os géis é Oxyflower e analgésico. Os 2 géis. Né? Eu só quero contar uma historinha aqui, já que eu lembrei agora, né? Sem microfone. Eu desliguei. Pode falar, Rosângela. Tá. Eu quero só contar uma coisa que é interessantíssima, já que eu falei que a gente está tendo
daqui a algum tempo vamos ter a linha comportamental, né, dos quânticos para animais. Eu quero lembrar para vocês uma historinha muito interessante com a minha última cachorrinha, a Teca. A Teca, ela durou 16 anos comigo, era uma pincher pequenininha, uma graça. E a Teca foi aqueles casos, né, que a minha filha ganhou a Teca de presente, e a Teca entrou na minha casa, ela cabia na minha mão quando ela chegou lá em casa. Ela simplesmente me adotou de dona, eu era a dona. A minha filha ficava muito brava, porque se eu entrasse em casa, a Teca abandonava ela e ficava comigo o tempo todo, onde eu andava, tanto que acabou tendo a caminha dela no meu quarto. Bom, mas o importante é que a minha filha acabou indo para os Estados Unidos. Aliás, eu estou aqui em Cancún por causa disso hoje, né? Tô fazendo uma quarentena para poder ir lá atender minha filha que vai ganhar nenê. E na verdade, a Teca, então a minha filha viajou, a Teca ficou conosco, e ela foi envelhecendo, claro. E eu moro num triplex, né? Não é do Guarujá, tá, gente? É em Curitiba. Mas eu moro no triplex. Então, tem muita escada. E o que acontecia é que eu chegava das viagens e a Teca parada no último degrau da escada, que ela sempre descia para me receber, né? Ela parada no último degrau da escada, quando eu entrava, que soltava a mala, ela fazia assim, sabe? Eu ia lá, pegava ela no colo e dizia, nossa, eu acho que a Teca piorou das artroses dela, né? Ela já bem velhinha. E aí eu pegava ela no colo e eu subia a escada com ela no colo, largava onde eu estava. Quando eu saía, que eu descia a escada, eu catava a Teca no colo, descia a escada e eu carregava a Teca para cima e para baixo na escada. E um belo dia, meu marido disse assim, você não se deu conta que ela faz isso só quando você chega? Eu disse, não, porque presta atenção. E ela fazia exatamente isso. Quando eu não estava olhando, ela subia a escada e se eu chegasse, ela começava a puxar a perninha. Mas ela se enganava às vezes, esquecia qual era a perna, e ela mudava de perna. Uma hora era a direita, outra hora era a esquerda. Gente, era muito engraçado a cena que ela fazia para chamar a atenção. E aí, meu marido... Eles usam direitinho, né? Eles usam direitinho. Era muito engraçado. E aí, meu marido diz assim: quando você viaja, ela sobe e desce sozinha. Ela só precisa quando chega que ela reclama. E o mais interessante é a tentativa de vocalização, porque ela sabe que a resposta do humano preferido, tá, doutor? Ela não te adotou como dono, ela te adotou como humana preferida, viu? É isso. E ela sabe direitinho como conquistar as coisas ali, né? Perfeito. Exato, eu vim no caminho sobre exatamente isso, Renato, porque eu viajei, acabei de chegar de Campinas, eu estou em Campos do Jordão, né? Eu vim aqui passar frio, e eu vim com as minhas três, e é uma conversa dentro do carro, porque eu vim sozinha com elas, então elas requerem uma atenção, então muitas vezes elas fazem isso, elas vocalizam durante o trajeto, principalmente a Bela, que não é a da capa do livro, mas chama para conversar, eu falei, oi, que você quer atenção? Então tá, a música estava tocando, eu falei, tá bom, eu converso com você, a gente está em silêncio. Aí eu converso alguma coisa, eu brinco com elas, aí deita, dorme, daqui a pouco acorda e chama de novo. Então é muito interessante esse desenvolvimento, essa evolução dos animais domésticos, dos cães e dos gatos, né, Renato? Como eles estão se adaptando a uma comunicação muito mais explícita do que era um tempo atrás. Exatamente. Assim, a gente estuda muito a comunicação intuitiva, tudo que acontece entre o ser humano, né? A teoria do compartilhamento morfogenético faz o animal entender que algumas situações irão acontecer, entender as emoções do humano. Isso já vinha sendo estudado, mas a gente já tem hoje alguns estudos falando justamente de tentativa de vocalização, de contato vocal entre humanos e animais, né? E eu acredito que eles são tão inteligentes que eles vão acabar aprendendo a nossa língua antes de nós aprender a deles.
Ah, isso aí com certeza. Isso já aconteceu, eles já entendem alguns comandos já, né? Eu não duvido mesmo. Eles já fazem de tudo o que querem com a gente. Mas, Eu tenho um pessoal, eu vou fazer a professor, pergunta aqui de Elizabeth. Quer falar uma coisa, Renato? eu tenho um professor, né, um orientador meu, o professor Tiago, que diz o seguinte, ele foi meu orientador em zoologia, e ele fala o seguinte, que os macacos, eles têm a noção, né, a certeza, o convencimento de que são macacos, né? O ser humano tem a convicção de que é ser humano, e o cachorro ele tem a certeza absoluta que é humano, né? O cachorro é um caça-pato, ele tem a certeza que é humano, que é semelhante. E aí o doutor John Bradshaw, da Inglaterra, da Universidade de Bristol, ele colocou da seguinte forma, o cachorro, ele nos olha como realmente como semelhante, né? Então, os estudos vêm se desenvolvendo do cachorro se vendo como semelhante do humano, né? Então, já existe até algumas evidências aí de que o cachorro ele nos olha como semelhante aí no Talvez ele contato. seja mais humano que muitos humanos mesmo, né? Ah, isso aí, com certeza. Olha, deixa eu fazer as perguntas aqui, porque assim são milhares. A Elizabeth Aranha pergunta quais os florais mais indicados nos casos de paraplegia. Já usando para infecções de urina recorrente, Nephron, Filter, Respirium, Oxyflower, gratidão. No momento está com caspa. Olha, provavelmente essa paralisia de bexiga, logicamente, está associada ao processo da paresia ou paralisia da coluna. É claro que a reabilitação é algo que a gente tem que cogitar como principal ponto aí, né, para auxiliar a não ter uma atrofia muscular. Eu tive respostas bem positivas esses anos, associando o invólucrum com sinapsium, movimentum, o Nephron você já está usando, e Oxyflower massageado também no ventre para oxigenar sempre, porque esses órgãos provavelmente eles não têm uma oxigenação tão adequada, tá? A gente sabe que a transmissão desse impulso nervoso pode estar mais comprometido, então Oxyflower sempre para esses pacientes, pode ser em áreas que não tem pelo, pode ser o ventre, pode ser a orelha, tá? E eu pensaria também no Brisium, se tiver algum foco inflamatório, eu gosto também de associar o Brisium. Aliás, o Brisium tem uma ação antioxidante fantástica, né? Ele faz a modulação energética do sistema redox, então é muito importante o Brisium. Legal. O Álvaro Cardoso Gomes diz: dermatite conferidas pelo corpo do pet. Eu acho que ele quer alguma sugestão, né? A Claudite agradece o que foi falado, tá? Pode falar, Rosângela. Não entendi a pergunta. Ele simplesmente fala que tem, não fala qual pet, mas que o pet tem dermatite conferidas pelo corpo. Eu acredito que seja um cachorro ou gato. Deve ser dermatite atópica, não é isso, doutora Dani? É bem provável. Olha, esses casos bem desafiantes. Eu atendo bastante, acho que a clínica nossa, a clínica veterinária hoje, ela se consagra pelo menos 90% em casos dermatológicos. E muitas vezes são casos atópicos, sim, onde a gente não consegue fechar um diagnóstico, né? A gente normalmente mede as imunoglobulinas, e muitas vezes o cortisol está muito baixo, a imunoglobulina A, ela é muito baixa, né, o IgA. Então, o que acontece? A gente precisa fazer uma série de manobras, mas começando a detoxificar. Então, eu gosto de fazer hepatodetox com renal detox e sistema linfático também, né? O linfático, linfodetox também, ou linfático. E aí a gente vai depois porque para regenerar essa pele, eu não posso pensar em entrar direto com o cutâneo, eu preciso fazer um trajeto, né, para educar esse organismo a primeiro detoxificar, até chegar finalmente na regeneração dessa pele. Então, o principal também é identificar se ela está comendo alguma coisa que é impróprio, se essa água está bacana. Eu gosto de fazer um conjunto de medidas, eu sou um pouco meticulosa com pele, para a gente ter um sucesso, né?
E não dispenso aí fazer, de repente, uma pesquisa a fresco de fungo, fazer uma pesquisa de ectoparasito, não dispenso fazer uma cultura dessa pele, porque muitas vezes a gente fecha como atópico, mas investigando um pouquinho melhor, a gente chega até no nome e sobrenome. Então, eu tenho encontrado Chlamydia, eu tenho encontrado Demodex, eu tenho encontrado, por exemplo, estafilococcus em grande quantidade, e, gente, intestino. Isso tudo aí a gente não pode esquecer jamais de modular o intestino, né, de fazer uma detoxificação dessa região. Então, o colonflan também é algo que eu tenho tido resultados bárbaros. Se eu percebo uma intolerância, eu associo também ao anti-LEC. Tive alguns casos que eu apresentei com anti-LEC que foram formidáveis, principalmente em bulldog francês. É o cara alérgico dos cães. É o cara problemático. O manejo também vai ser muito importante aí nessa reabilitação dermatológica, porque o que a gente vê hoje é um olhar off-label exagerado por parte de alguns dermatologistas que olham para aquela microbiota de uma forma semelhante à nossa, né? Nós fazemos troca de microbiota constante, os cães não, vocês não vão ver o cão, por exemplo, um cachorro, soando pela pele, né? Fazendo troca de temperatura, suando, né? Por quê? Porque os órgãos responsáveis por eliminação de toxinas, pelo suor, são outros, né? Não é a pele. Então, o que acontece muito é o excesso de banho, né? O excesso de banho com águas impróprias para o banho, a gente vê uma frequência de banho aí de uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu já cheguei a ter casos aqui de pessoas que estavam manejando o animal com 3, 4 banhos por semana, né? Então, não dá tempo dessa microbiota da pele se recuperar, né? E aí a gente tem uma constante presença de dermatites, ali, de lesões pelo corpo do animal, né? Eu costumo dizer que o excesso de banho hoje é o principal responsável por essa demanda que a doutora acabou de falar na clínica veterinária, né? Então, a gente não permite que o animal que seja restabelecida essa microbiota. A gente está sempre retirando essa microbiota da pele do animal. Legal, então, o manejo interessante. vai ser extremamente importante também aí, as pessoas entenderem as características morfológicas, fisiológicas, é extremamente importante para que elas possam manejar de forma segura, né, seu pé. O que é o ideal? Qual é a ideia do ideal de banho para um... Vamos chamar os mais comuns, que é o cachorro e o gato. Assim, eu não queria ser tão radical, mas o banho ele não é tão necessário para essa espécie. Isso já foi uma característica que nós, humanos, colocamos pro animal, né? Ele se auto-higieniza com muita frequência, e como existe uma necessidade do ser humano de estar muito próximo do animal, a gente sabe que os odores do animal são diferentes do nosso. Nós, algumas pessoas, eu não, né? Minha esposa não me permite usar esse tipo de produto, mas as pessoas cheiram a Protex, cheiram a perfume, cheiram a desodorantes aí cheio de alumínio, né? E não é o cheiro original das pessoas, né? Você está fedendo a cachorro. Na verdade, não, né? Tá cheirando ali a desodorante, uma série de coisas. E na verdade, entendendo muito bem a fisiologia, a morfologia, eu pude perceber que, na verdade, o que nós precisamos fazer para que o nosso cachorro, por exemplo, se mantenha cheirosinho, é a gente higienizar com frequência algo que se pode higienizar com frequência, que é a cavidade oral, que são os coxins plantares, que é onde eles fazem a sudorese, né, de fato. Então, pela boca eles soam, pela boca eles comem, pela boca eles se auto-higienizam. Então, a boca é o lugar mais sujo, é o lugar que realmente nós devemos higienizar com frequência, né? Do animal que a gente deve higienizar com frequência. Então, assim, eu costumo dizer que o que tem que ser higienizado com muita frequência, quase que diariamente, é a boca do animal. E a gente pode fazer isso tranquilamente. A gente já tem produtos hoje aí no mercado
tem alguns produtos à base de ozônio que vão ajudar bastante nessa higienização, sem precisar fazer a higienização da pele do animal, porque não tem reposição de microbiota. O próprio Oxiflower, né? A gente pode usar o Oxiflower. Nossa, para minha cachorrinha, o Oxiflower foi fantástico. Sim, ele remove tártaro como ninguém. Oxiflower, eu não vi nenhum produto assim que seja mais espetacular. E além do que, trata, né, a localidade, porque ele diminui a população bacteriana ali, inclusive para fungo e bactéria, a gente já sabe que ele tem ação. Nós já tivemos comprovação. Às vezes eu gosto de fazer a escovação com óleo de coco também, acho que também fica um óleo também gostoso, posso revezar um com o outro, ou até misturar o oxi com óleo de coco, não teria problema nenhum. Né? Forma um biofilme, né? Uma proteção. Remove o biofilme. Mas falando em banhos, eu também concordo, eu partilho exatamente desse pensamento do Renato, inclusive tem algumas raças particulares, aquele pastorzinho de Shetland, né, que é a mini Lassie, ele tem uma contraindicação bem interessante de banho. Quanto mais banho você dá, mais você vai deixá-lo propenso a desenvolver alguma dermatopatia. Então, é uma raça que eu atendo com muita frequência, problemas dermatológicos, né? Pelo excesso de zelo, e eles têm um pelo extremamente denso, várias camadas, né? Então, não secam, vão aos pets, usam produtos extremamente abrasivos, como esse Protex, que eu tenho pavor, né, desse tipo de composição aí, que realmente esse triclosano, eu acho, assim, que é extremamente químico, e eu acho que a gente realmente precisa evitar esse tipo de situação para o animalzinho. Então, banhar essas raças é a catástrofe. Eu acho que 1 a 2 vezes por mês, sim, numa extrema necessidade, acho que seria de bom tamanho. Higienizar, né? Pode fazer um plus de Oxiflower, coloca num borrifador, gente, borrifa e penteia esse animal e deixa ele no sol, vai ficar limpo, o pelo vai brilhar, né? E vai tirar o odor ruim, esse cheirinho de suor. Pode usar também, doutor, um óleo essencial, né? Você associa você usa um óleo essencial, por exemplo, de uma molécula segura, como citronelol, por exemplo, ou laranja, né? O limoneno. Você pega o óleo essencial, coloca o Oxiflower dentro de um borrifador, borrifa no animal, né? Espalha. Assim, além de ter uma ação repelente bacana, você dá um cheirinho bacana no animal. E fazer a higienização constantemente da cavidade oral, porque é ela quem suja a pele. Quer fazer um teste? Passe a língua no seu braço e cheire depois, para você ver como... Imagina um animal que não toma banho todo dia, né? E não escova os dentes todo dia. Então, eu tenho evidências maravilhosas aqui na minha prática de consultorias comportamentais, onde eu defino um manejo e um banho muito esporádico, e a gente tem melhoras significativas em casos de dermatite atópica e em casos de inflamações dermatológicas. Eu tenho excelentes resultados aqui. Maravilha. Enquanto a gente tenta imprimir nosso costume aos gatos e cachorros de tomarem banho sempre, eles imprimem as deles de nós não tomarmos, né? A gente vê cada coisa por aí. Mas, enfim, engraçado que não existe vamos essa lá. frequência de banho. Não existe essa frequência de banho em felinos, né? Os tutores de felinos não dão essa quantidade de banho que dão em cachorro, né? Em cães. Mas eu vejo que o felino é mais independente, né? Eu acho que tem essa característica da independência. Então, o tutor do felino, ele respeita mais. Ele já está perdendo muito mais essa característica aí de feraz, silvestre, né? Eles já estão num processo bem avançado de evolução. Óbvio que não chegaram à evolução do cachorro ainda, até porque são um pouco mais de 80 anos de domesticação, né? A última pesquisa que eu fiz, etológica que eu fiz, são um pouco mais de 80 anos de domesticação do felino doméstico, né? Já o cachorro são descritos aí milhares de anos de evolução junto do ser humano. Então, já tem uma capacidade maior de entender emoções, de entender algumas demandas humanas, né, de carência humana,
o cachorro tem uma capacidade melhor. Não que o gato não tenha, né? Eles já estão perdendo mais essa característica etológica, eles já estão se bandeando para o lado do humano, eles estão bem evoluídos nisso aí. Sim, né? Qual Mas criança é uma que não vai... verdadeira troca. O que eu acho muito interessante é essa inteligência, né, entre eles, entre tanto os felinos, né, quanto os cães, essa inteligência, né, porque eles, bom, eu estou aqui para te apoiar emocionalmente e você cuida de mim. Fácil assim, é uma troca. É impressionante mesmo. Vamos lá, eu vou para a pergunta da Mércia Maria. Diz que é uma satisfação nos ouvir. Tema Beagle atópica com otites de repetição, coceira, prurido e lambendo muito as patas. E a Isa pergunta quais florais são indicados para uma cadela de 10 anos com pancreatite. O caso da atopia a gente já falou, né? Assim, as possibilidades todas envolvidas, né? A questão da pancreatite é algo bem sério, é uma doença endócrina que realmente requer muito cuidado, pode levar a óbito o paciente. Então, às vezes o paciente precisa ser internado e, assim, acho que o manejo aí é a coisa mais importante, a nutrição ser bem direcionada, né? Assim, eu particularmente tenho uma paixão por alimentação natural. Já há alguns anos tenho tido experiências muito positivas, e aí fazer aí a associação dos florais que vão modular a questão do pâncreas, né, o glicólio, o cromo, né, a gente pensa bastante no cromo como grande modulador, muitas vezes até regula a quantidade de glicose e até evita que esse paciente venha a ser insulinado, muitas vezes desnecessariamente. Então, tenho muito boa experiência, né, e Glicosept também é utilizado como complemento depois para controlar, mas pancreatite muitas vezes tem bactéria envolvida. Precisamos saber se é endógena, se é exógena, como é que começou, tem outros, pode ser secundária também, às vezes a processos renais, então precisa investigar bem direitinho isso daí. Corretor anérgico, acho que é imprescindível nesses casos onde tem bactéria envolvida. Tá? Legal. A Cleide pergunta, cachorrinho de 16 anos com rompimento de tendão, além do que foi falado, pode dar alguma coisa a mais? É o Colamin, né, gente? Colamin, a gente precisa nutrir com a informação. Tendão pode ser recuperado usando o Colamin, que é o colágeno, e os animais podem tomar normalmente. Ele é grau farmacêutico, tá? O Colamin é colágeno grau farmacêutico. Os animais podem tomar. E tem que nutrir baço. Na medicina chinesa, tendão, ossos, músculos, a gente precisa dar um olhar para o baço, tá? Tonificar o baço, então a anêmona, tá? A anêmona, nesse caso, seria imprescindível. E passar no lugar oxiflower e analgésium, como a gente explicou antes. Isso. A Lili pergunta, por favor, para um cavalo que demonstra ter tido leve EPM, às vezes arrasta muito levemente a mão dianteira. Eu não tenho muita prática com cavalo, tá? Eu ajudo bastante colegas que têm, mas eu não sou veterinária de cavalos. Pergunta para ela o que é EPM aí, porque eu realmente eu tô por fora de siglas aí de cavalo. Eu não sei. Então, Lili, nos diga o que é EPM, que mais tarde a gente volta. Vou para a próxima pergunta, que vem outra sigla aqui. Cadela SRD. O que é esse standard? Não sei. Sem raça definida. Tá, claro. De 9,5 anos, deve ser. Suspeita de hipertireoidismo, não fiz o T4 ainda. Tem dor generalizada no corpo, desde sempre. Dou afinato, analgésium, mais capsiflower, mais oxiflower 2 vezes ao dia, cada. O problema endócrino, né? Complicado. Precisa, além de dosar para a gente ter certeza que é um hipertireoidismo ou se é um hipoadreno, às vezes, associado. Eu acho que tem que tratar eixo hormonal. Eu não deixaria de pensar no G-Mater e quando confirmar que realmente tem o envolvimento da tireoide, associar ao G-Controller
E, de repente, uma nutrição para essa tireoide, o iodo se comporta muito bem, nutrindo, né, fazendo a nutrição dessa glândula, mas aí um diagnóstico é bem importante para que a gente possa direcionar forças, né? Exatamente. Eu estou ouvindo um eco de alguém, não sei de quem, mas a Flora Souza coloca, eu acho que de novo no tema da dermatite, né? Meu gato tem uma dermatite que já foi usado por mais de um ano com antibiótico e não ficou bom. Tenho suspeito que o intestino foi danificado e agora está novamente, depois de um tempo. Voltou na boca. Não sei se a Flora se refere a dermatite ou problema no intestino, mas talvez a gente tenha algumas sugestões aqui. Eu acho que a doutora Rosângela é a melhor pessoa para explicar isso, porque eu acho que o foco é intestino. Então, todas as vezes que ela dá essa aula, eu fico sempre muito encantada, porque essa parte de nutrologia, se não olharmos para o intestino, por favor, doutora, acho que as suas palavras são mais bem-vindas. Então, repete aí que eu não entendi a pergunta. A Flora diz, meu gato tem uma dermatite que já foi usado por mais de um ano um antibiótico e não ficou bom. Tenho suspeita que o intestino foi danificado e agora está novamente, eu acho que com dermatite. Depois de um tempo, voltou na boca. Talvez até seja mesmo o retorno do processo ou seja um novo processo, né? Porque, assim, a primeira coisa que é fundamental a gente entender é que o antibiótico, ele primeiro baixa a imunidade, né, das pessoas e dos animais, e em segundo lugar, ele acaba modificando totalmente a flora, a microbiota. E só o fato de acontecer essas duas coisas com o uso do antibiótico, e isso acontecer recorrentemente, já justifica que esse indivíduo está com uma dificuldade na permeabilidade intestinal. Então, ele deve estar fazendo uma diminuição da imunidade, e isso, como a pele era um órgão-alvo, deve estar repetindo, né? Ou até está criando novas situações. Uma coisa muito importante é a doença autoimune, que ela está intimamente ligada com a mudança da microbiota, com a disbiose e com a mudança da permeabilidade intestinal. Então, a primeira coisa que eu faria nesse caso seria alguma modificação na dieta, porque essa dieta vai ter que ter os probióticos, ou seja, vai ter que ter a comidinha para a microbiota do animal, né? Isso é fundamental, com as fibras adequadas, né? Então, o uso da dieta natural, como diz a Dani, é fundamental nesses casos, porque enquanto usar ração, esse animal não vai melhorar. Então, a primeira coisa é mudar a dieta. A segunda coisa vai ser trabalhar a parede do intestino. Então, independente do que mais esteja acontecendo, o fato de ter usado durante muito tempo, repetidamente antibiótico, isso vale para todos os animais e para nós, seres humanos, nós teríamos que cuidar dessa parede, desse intestino. Então, usaria digeril, que é, na minha opinião, entre o digeres e o digeril, eu sempre prefiro começar com o digeril, porque ele também modula a questão das enzimas, e enzima digestiva é fundamental para corrigir disbiose, né? Então, você precisa do digeril, associando ao colon-flan, que vai ser a modulação da reação inflamatória dessa parede, né? Esses dois é o mínimo que eu usaria para isto, né? Com essa ideia. Como era uma dermatite que não melhorava, eu não sei se tem alguma coisa alérgica aí, então cuidado do terreno biológico desse cão, pode perfeitamente estar ligado com alguma coisa que fosse alérgico, aí ele coça e faz a infecção secundária e parece uma dermatite ligada, né, a uma infecção, quando na verdade o início dela era atopia também. Então, cuidar desse terreno biológico.
E como está com feridas na boca, né, mais razão ainda para cuidar da higiene bucal com o Oxiflower. Um produto que ajuda muito a melhorar a questão das inflamações e infecções de boca também é o Afinaton. Ele também é um gel. Então, é interessante escovar os dentes com o Oxiflower e passar o Afinato na boca e nas lesões, inclusive. A gente tem também resultados legais nesse sentido. O terreno biológico do alérgico, né, pelo menos o corretor estênico faz a modulação do terreno do alérgico, independente da idade. Mas a diátese 1 é a diátese do alérgico completa, onda virtual completa. Eu não sei exatamente, aí talvez a Dani possa me ajudar um pouco mais, eu não sei a questão das idades, porque no ser humano a gente respeita a ideia do Jacques Ménetrier, que é o diátese 1 e 2 era para jovens, né? E a diátese 3 e 4 era para da meia-idade e da senescência, né, da velhice. Eu não sei se nos animais a gente também faz essa diferenciação. Também sigo sempre a dieta constitucional, né? A gente tem essa ideia que nós nascemos com as dietas pré-determinadas, A1 e A2, e vamos evoluindo os animais a mesma coisa, a gente consegue visualizar bem, porque eles também têm esses comportamentos, a gente consegue ver bem o comportamento diurno e noturno, aquele que gosta mais de ficar acordado mais à noite, que é mais desperto à noite, que são os cortisóis, né? E muitas vezes estão ali expressos. E no caso desse que o Paulo citou, é um gato, né, não é um cão, e os gatos têm um cortisol diferente do humano. O gato tem o cortisol, o pico dele à tarde, e os cães de manhã, como nós. Então, tem toda essa questão também. E gato, gente, tem um grande problema. Ele é o que mais consome dieta industrializada. Eles são mais difíceis de fazer dieta natural, porque eles não têm muito paladar para texturas diferentes, né? Como o cão já gosta de experimentar coisas diferentes. Então, o problema é que a partir dos 2 anos de idade, está documentado em muitos artigos científicos, o uso de rações industrializadas, principalmente as que têm carboidrato, ou seja, grãos, milho, trigo, soja, já faz com que ele já tenha uma doença subclínica a partir de 2 aninhos de idade. Então, o manejo aí seria imprescindível, porque senão a gente vai estar alimentando, aumentando o foco inflamatório, né, e promovendo o crescimento de mais agentes, né, porque carboidrato vira açúcar, e o açúcar é o alimento preferido dessa patota horrorosa que mora no intestino. Acho que mudar alimento é tudo. Doutora, aí eu entro com a questão que a doutora Rosângela falou muito da importância da alimentação natural para o felino, para os animais, e o felino em particular, como a doutora Daniela colocou, ele é muito restrito em termos de alimentação. Aí eu coloco aqui também uma questão que eu vou pedir ajuda da doutora Daniela, e saber quais seriam, porque para o cachorro, a gente tem aí inúmeras fontes de prebióticos, né, de fibras prebióticas, mas para o felino, como seria a utilização de uma fibra prebiótica, por exemplo, da batata doce, como a gente usa com os canídeos, né? Já que eles são carnívoros restritos, né? E aí existe uma dificuldade muito grande de introduzir na dieta uma fonte de fibra prebiótica. Já como suplementação, talvez a gente consiga. Outra coisa que eu vi na fala da doutora Rosângela, que tem um porém, é a questão da escovação da boca do felino. Aí a gente entra na dificuldade que a gente tem de manejar a cavidade oral do felino. A gente fica sem mão, não tem jeito. Gato, a gente fica, para dar comprimido, você perde um dedo. Cada vez que você vai dar um comprimido, você fica sem um dedo. Você põe o Oxiflower na ponta do dedo e dá para eles lamberem, eles mesmos limpam a boca deles com o Oxiflower. Se a gente coloca o Oxiflower ou qualquer outro vibracional para o felino em especial, a gente consegue fazer isso muito bem. Se a gente coloca na patinha dele, na mãozinha dele, ele vai lá lamber e se alquimizar. E aí a gente consegue ter um resultado bacana. Uma coisa que a gente tem de
assim, muito retorno dos nossos alunos é justamente o quanto que os felinos se dão conta do benefício dos vibracionais, né? Eu tive muitos casos de me dizerem isso, que pegava o produto, eles já apareciam, né? Que eles querem usar para que faz bem. Isso é verdade, eles queriam até escolher. Ao passo que a gente vai fazendo o tratamento, você coloca os florais todos assim, um na frente do outro, e muitas vezes eles vão naqueles que necessitam. Aqueles que eles já estão equilibrados, eles não querem, eles até fogem. O tutor falou assim, mas que engraçado, eu peguei tal floral, ele já está recusando há alguns dias. Eu falei, então é porque realmente já deu, né, a frequência que precisava, já equilibrou. Isso. Eu acho que ele faz uso de radiestesia, antes da gente saber. O gato é radiestésico. Eles são os próprios holotecas. Eu lembrei de uma coisa interessante, vários, não foi um, foram vários, que eu me lembro, uns 4 ou 5, me contaram que o felino gostava de quem-biclorela. E clorela é um excelente pré-biótico, maravilhoso. E, inclusive, até essa foi uma paciente minha, uns anos atrás, ela tinha 2 gatas, e uma era mais velha, né? E ela disse que o dia que ela comprou a quem-biclorela para ela tomar, para a paciente tomar, ela soltou em cima da mesa o frasco, e essa mais velha subiu em cima da mesa e botava a pata em cima e batia em cima. E ela disse, nossa, doutora, eu fiquei tão impressionada que eu abri e dei para ela um comprimidinho de clorela. Será que faz mal? Diz ela. Eu disse, não deve fazer mal, porque gato, quando pede, é porque faz bem. Você sabe que essa gatinha sempre tomava clorela junto. Ela tomava clorela e dava uma para a gata. E a partir daí eu comecei a prestar atenção. Talvez seja uma ideia para especificamente para esse caso, ela dá a clorela, experimenta. Eu concordo, eu utilizo bastante com cães. Gatos, a gente às vezes tem que recorrer até a clorela em pó, que fica mais fácil, até para colocar no meio de uma pastinha, mas a gente está esquecendo do suco verde, né? No meu livro, a gente fez questão de colocar, eu me lembro que eu conversei com o doutor Alberto, que foi meu professor, né, junto com a doutora Rosângela na pós-graduação, de saúde e terapias quânticas, ele falou, Dani, acho que não tem problema nenhum você usar com os animais, né? E, inclusive, a gente tem vídeos de gatos no meu Instagram, tenho 2 gatos e um cão que os tutores filmaram, a gente postou no Instagram, espontaneamente bebendo num potinho, muito gracinha. Então, é uma fonte de ingesta, né, de probióticos. E eu tô gostando também de usar, gente, o Biomampis. O Biomampis, eu tô usando, eu achei que o meu cabelo e a minha pele ficaram tão incríveis, meu cabelo cresceu barbaridade, que são os lactobacilos agora. Então, a gente compra o pool de Biomampis, manda fazer em cápsulas, e a gente pode estar colocando na pastinha desses gatos também. Bacana. Só não pode clorela para atopia, viu, gente? Isso nós já constatamos, eu e o professor Luiz Fernando Moraes, que é professor de nutrologia veterinária, inclusive do curso que a doutora Rosângela nos presenteou com a sua presença, né, no ano anterior, o doutor Luiz, ele não recomenda clorela, mas sim a espirulina, porque a clorela em atópicos promove mais coceira. Legal. Olha, só para voltar aqui, a Lili coloca que EPM é um derrame. E a Vânia faz, acho que uma pergunta, Rosângela, a questão do colamin. Qual a dosagem para o uso de colamin? E aí eu faço uma outra pergunta. E os gatos, a Carla pergunta, e os gatos acima de 10 anos com doença intestinal inflamatória crônica. Eu acho que vocês já falaram um pouco disso, né? Uhum. Colamin, cada 15 ml tem 5 gramas, tá? Então, é essa conta que a gente tem que fazer. Para um animal que tem aí um peso pequeno, né, os animais de pequeno porte, a gente faria 5 ml por dia. Os animais de médio porte são 10 ml, e os de grande porte a gente faria 15 ml. Eu acho que esse seria o ideal em termos de de quantidade, né? Dá para pôr na água, eles bebem na água, eles costumam aceitar bem, e aqueles que não aceitam, que é raro,
você pode pôr na seringa e botar na boca. Eles também tomam. Certo. A Neide Vieira coloca... boa noite, também gostaria de saber qual floral para gatinha obesa. E a mesma pergunta da Maria Jorge Queiroga, minha gata está obesa e iniciou recentemente Magril, Glicosept, Cromo, mas tenho dúvidas na quantidade de gotas, precisa de mais alguma coisa? A quantidade para gatos a gente tem recomendado em torno de meio ml, que dá 10 gotas, mas a gente consegue ter resultado bom até com 5 gotinhas, se o animal for muito reticente para tomar. E assim, eu acho que o gel para gatos acho que é o mais importante, acho que o sucesso do gel com os gatos é notável. E eu acho que tem que pensar aí no terreno biológico, eu pensaria no zinco cobre, no zinco níquel cobalto, então assim, esse é um animal que provavelmente está em diálise 5, está inflamado, então acho que tem que olhar realmente esse terreno. E, de novo, provavelmente come dieta riquíssima em carboidrato, tem que tirar esse carboidrato, senão não emagrece, aí o magril não vai nem fazer efeito. Eu não entendi, é rica em carboidrato ou sem carboidrato? Sem carboidrato, Paulo, Não, porque sim. é o seguinte, as dietas com carboidrato vêm com milho, trigo e soja, que além de serem transgênicos, são altamente inflamatórios, né? Então, para o organismo, para qualquer indivíduo, o saudável vai ficar doente em curto prazo, muitas vezes fica doente sem exibir sintoma, que é o pior, né? Que são os subclínicos. Então, há uma tendência hoje dos fabricantes de ração estarem trazendo essa proposta de dieta sem grãos. Então, quando a gente compra, a gente vai na clínica veterinária ou no mercado, está escrito Grand-Prix. Então, eles não têm grãos. Maravilha. Renato? Nós percebemos, tanto na fala da doutora Daniela, quanto na fala da doutora Rosângela, a importância da análise do terreno biológico, né, gente? E o quanto a gente peca, muitas vezes, e trabalhamos no escuro, sem entender o que realmente está acontecendo na dinâmica plasmática, sem de fato está acontecendo, de fato saber o que é que está acontecendo nas células sanguíneas. E assim, eu acho que é um exame tão importante para a medicina veterinária quanto é para a medicina humana, né? Hoje nós vemos casos de parasitações aí absurdas, e eu acho que primeiro exame, antes até do que um hemograma, eu acho que a primeira coisa que deve ser analisada é o terreno biológico desse animal, né? Porque é a partir disso que a gente vê atividades de endobiontes, a gente vê a aglutinação, por exemplo, que impossibilita que esse animal seja tratado de forma eficaz, muitas vezes, não é isso, doutora? Então, eu acredito muito que no caso, a microscopia de campo escuro seja um exame que deveria ter em todas as clínicas veterinárias aí. Acho que todo veterinário acho que deveria conhecer muito bem a análise de terreno biológico e esse exame de microscopia de campo escuro. Logo em breve eu estarei trazendo o meu microscópio e estarei Estou torcendo, porque eu ainda não tenho condição de ter um microscópio e não tenho tempo para estudá-lo ainda. Mas se Renato fizer, vamos ficar super felizes. Super feliz. Eu, por enquanto, faço holoteste. Eu faço tudo que tem da biorressonância e eu consigo achar certinho o terreno biológico. Eu amo usar o holotester. Também uso muito o holoteste. Também uso muito o holoteste. Hoje é o que eu estou tendo, né? Logo em breve eu estou trazendo mais um recurso, que é o meu microscópio de campo escuro, para estar contribuindo para a veterinária, porque eu acho que dar vista para os médicos veterinários, assim como para os médicos humanos também. Eu acho que primordial é uma desparasitação bem feita, é uma análise de terreno biológico, para a gente possa entender como está funcionando essa dinâmica plasmática, né? Muitas vezes a gente pega muitos casos de animais assim com hemogramas assim absurdos, né, com relação à produção de hemácias, né, tudo isso aí. Então eu acredito que a gente vai ter aí, tem recursos como o ILIB, né? O ILIB ajuda muito na questão dos processos de aglutinação de hemácias. Então eu acho que isso vai ajudar muito a medicina veterinária, e é o que eu quero. É a minha forma como biólogo de ajudar a veterinária, de contribuir para a veterinária. Olha, a
Alcilene Cristino Brem fala que ela tem o husky siberiano com medo de vento e barulho. Acelera o coração. Neurotox. Vamos dar neurotox para tirar o medo. Sim, imprescindível. E, gente, tem que escoar o medo, tá? Tem que abrir o canal do rim, tem que usar o potássio, tá? Que é o estelar. Importantíssimo. E às vezes tonificar o rim junto. Né? O neurotóxico é fantástico. Eu costumo dar neurotóxico para o dono e para o animal, gente, porque esse animal muitas vezes está espelhando. Olha, eu digo que 99% está espelhando. E aí eu faço a biorressonância, eu falo, olha, tá vendo? Ele está ressonando super positivo para você. Vamos tomar junto, porque a gente acaba, né, fortalecendo esse campo e a gente vai curar esse animal mais rápido. Então o tutor sempre sai, no mínimo, ou com consciências ou com o neurotóxico. Acho imprescindível. Que maravilha isso! Eu acho que isso falta em tudo, né? Você vê esse todo, vê o animal, vê o tutor, vê a família, vê o ambiente em que vive. Muito legal isso. Olha, a Cristina da Andréa fala, otite recorrente em cão idoso. Otite é ouvim, né? A gente modula o ouvido com o ouvim. Se é recorrente, porque o terreno biológico está sendo para esse lado, né? E aí nós podemos trabalhar com o corretor hipostênico, que modula justamente a infecção de repetição, e cuidar, como já é idoso, eu faria uma diátese 4. Então, eu faço diátese 4, associa o corretor hipostênico, do ouvim, e eu daria também cobre, o cobre Ion Quantic. Esses podem ser usados de longo prazo, e como é recorrente, seria muito interessante que se fizesse um planejamento de no mínimo 6 meses. Acho que também tem que ver a dieta e usar o Oxiflower no ouvido, né? A gente pode massagear na volta e até botar uma gotinha do Oxiflower dentro do ouvidinho, assim, na entrada do ouvido. Isso são coisas que são bem tranquilas de se fazer e podem ajudar. Observar também Pode falar, Renato. Observar também o manejo de higienização dessa região também. Né? Muitas vezes isso é feito no ambiente de estética animal, né? No caso, no ambiente de pet shop, e uma prática muito comum no ambiente de estética animal é a retirada dos pelos naturais que se formam no pavilhão auricular do animal. E muitas vezes essa otite ela vem dessa higienização, dessa retirada desse pelo, né? Ali gera uma certa foliculite. Perfeito, Renato, que lembrança boa isso, como é traumático e como dói esses coitadinhos quando vão para o banho, principalmente cãozinho peludo, os poodles, eles depilam esses ouvidinhos, né, as orelhinhas, a face interna, face externa, então isso é absolutamente traumático. Mas olha, Oxi eu recomendaria para limpar, tiraria toda a cera, pode colocar uma quantidade boa lá dentro, limpa tudo e depois passe o Oxi de novo lá dentro e deixa o Oxi sem remover. E lembrar que o pelo é proteção, não pode tirar pelo do ouvido, nem do nariz, não pode tirar pelo do nariz e do ouvido, nem de gente. E gente também, né? Tem mania de tirar pelo do nariz. Não. É feito de uma forma bem traumática, na grande maioria das vezes, porque esse pelo ele é puxado, ele é retirado pinçando mesmo e puxando. Então, é uma coisa bem traumática na região ali do conduto auditivo, né? E muitas vezes a otite vem disso. Eu queria lembrar, já que você falou aí, e na hora eu pensei, mas não falei, do Antiver, que é outro produto fantástico, que faz a onda virtual para modular a defesa natural dos parasitas intestinais, e ele também tem uma ação antiviral fantástica, né? Agora, com a história do off-label aí, dos prováveis produtos antivirais, nós temos o Antiver já comprovadamente antiviral, né? E eu vejo que nós podemos utilizar ele com uma propriedade maior, porque ele não tem risco, ele não estraga a microbiota, ao contrário, né? Ele vai modular energeticamente, e a gente pode
criar até o hábito de usar por algum tempo, né? Para ser humano, eu mando usar 3 meses a cada 6, né? Cada 6 meses completos, 3 meses de antiver. Eu acho que para animais a gente podia usar alguma coisa do mesmo tipo. Certeza que sim, tenho experiências muito boas também com o antiver, e esses dias me perguntaram, mas você não faz vermífugo nenhum químico? Eu falei, mais de 15 anos que eu não uso, eu não tenho coragem de fazer, eu acho criminoso, criminoso, eu acho que realmente é um sofrimento, e além do que, a gente faz o animalzinho ainda sofrer com a toxina, muitas vezes a morte desse parasita, que dá uma confusão hepática danada. Então, o antiver sempre pode fazer um uso prolongado, né, já deixar direto na água de beber, né, é de uso contínuo. Isso. Olha que Agora maravilha. mesmo, tá? Vou dar uma dica aqui para todo mundo. Agora mesmo, com essa função toda aí do coronavírus, a gente tem feito essa proposta, sabe? Eu tenho lá meu kit profilático, mas eu tenho utilizado nos últimos tempos, depois de tanto ler sobre isso, eu tenho feito como proposta usar o antiver para a gente estar sempre protegido. A gente já usava o antiver direto para autistas, né? Para crianças no espectro autista. E hoje, em função dessa proposta de estarmos sempre protegidos, eu acredito que a gente pode fazer tanto para os animais quanto para o ser humano isso, de uso direto, uso contínuo. Sem dúvida. Pessoal, Até eu vou porque, passar alguns... até porque Pode falar, se nós formos Renato. a terapêutica química dos antiparasitários, a gente vai ter que estar fazendo desparasitação constante nesses animais. E são organismos que não estão, ainda não evoluíram para se adaptar a essa quantidade de informação química. Então, o ideal mesmo é, como a doutora falou, é a gente fazer utilizar a informação vibracional para poder fazer a desparasitação desses animais. E eu acho que a doutora até passou uma receitinha aqui na live passada, né, colocando não no difusor, no umidificador. Umidificador. Isso, o umidificador pode ser colocado também. Isso aí, já estou utilizando com os meus clientes. Principalmente gato, que é mais difícil, né? E não temos o gel do antiver, então o umidificador seria perfeito. Mas pode colocar semente de abóbora, que é excelente. Pode torrar e colocar na comidinha, que é um belo vermífugo natural. Verdade, também. Maravilha. Pessoal, alguns depoimentos interessantes aqui, né? A Filomena coloca aqui: uma gata que eu tenho de Traumavite e em menos de 1 mês perdeu o medo exagerado. Ela ama tomar água com o produto. A Angela 1, as minhas cadelinhas também tomam suco verde, que aprendi no seu livro. Acho que é referência a você, Daniela. A Neide fala: os meus gatos amam graminhas de trigo, fico muito feliz, planto sempre para eles. Aí vem uma pergunta da Edilene: a clorela é um comprimido por dia para cães de pequeno porte? E aí, pessoal, a gente já ultrapassou o tempo, pasmem, né? Não parece, mas realmente é impressionante, né? Eu acho que existe viagem no tempo. Se você entra numa live interessante como essa, o tempo vai mais rápido e você não percebe. Vamos lá, então. Eu vou, acho que tem muitas coisas, a gente não vai conseguir cobrir tudo, né? E eu já vou pedir aí para depois vocês se encaminharem para o encerramento, mas vou deixar essa pergunta aqui, né, que eu passei agora da clorela. Tá? Se tiver alguma coisa bem essencial do que a gente falou, a gente dá na sequência. Eu posso falar de uma estratégia que eu uso muito, pegando a informação que a doutora Dani fala na sua literatura e também falou aqui, que é a do suco verde. Eu tenho uma estratégia muito legal para cães que não gostam de tomar o suco verde lá na vasilha. Eu faço o cubinho de suco verde, o gelo verde, né? E eles adoram, porque aqui é uma região muito quente, né? Então, ali nos horários mais quentes do dia, ao invés de simplesmente ofertar um gelo ali, eu oferto um gelo verde. Eles adoram, e os meus clientes têm informado
excelentes resultados, porque o cão não tomava, eu botava o suco verde, Renato, ele não queria. Eu digo, ó, faz assim, faz o gelo verde, oferta para ele ali no horário mais quente, quando a gente tá ali, 40 graus ali, oferta o gelinho que ele vai gostar. Então, 100% Perfeito, funciona muito. E aí acho que dá até para colocar mais coentro, que aí queima mais o metal ainda, né? E aí o coentro talvez não fique tão pronunciado, né, o sabor, mas eu também tenho pacientes que vêm para Campinas, de outras regiões que viajam, o tutor vem com uma malinha, com um isoporzinho cheio de gelinho, enquanto eu estou ali, né, terminando de fazer a receita, e falo, agora pode dar gelinho, doutor? Então eles tomam gelinho de suco verde. Sobre a clorela, eu acho que a clorela de 200, se ela for de 50, comprimidinhos de 250 miligramas, até 15 quilos, eu acho que dá para a gente manter uma. Mais do que 15 quilos, a gente pode colocar mais um comprimidinho. Porém, eu sempre doso na biorressonância. Maravilha. Pessoal, tem muitas questões ainda aqui, né? A Brenda Sá, eu não sei se vocês conhecem, né? Falando um depoimento, grande live, com grandes profissionais. Obrigado, Brenda. A Vânia pergunta aqui, seria possível repetir o nome do probiótico para a manipulação? Né? E aí muitos elogios da live, etc. E a Liliane fala, tem uma paciente com muitas verrugas. Já tentei alguns quânticos, com ação limitada. Tem algumas sugestões. Pessoal, e a última, né, para a doutora Rosângela, que a Cláudia Corrêa faz, Oxil e Oxiflower. Qual a diferença? E aí vamos partir já para o encerramento, apesar de maravilhosa e muitas perguntas, né, a gente já extrapolou bastante aqui. Quem vai? Olha, Rosângela, você fala do Oxil e Oxiflower? Oxil e Oxiflower, na verdade, são o mesmo produto, né? O gel é exatamente igual, e a proposta do Oxil era ter, dentro da Oxiderm, que é a linha de estética, ter os produtos exclusivos para estética, que a gente não precisasse usar nenhum produto da linha clínica na estética, por isso que surgiu o Oxil. Então, na verdade, eles são o mesmo produto, só com outro nome, né? Então, fique tranquilo, pode usar um ou outro. Acho que foi. Para mim era essa a pergunta. Tem várias questões ainda que eu não. Alguém pediu para repetir o nome do probiótico para manipulação. A Vânia pediu, eu não sei aqui. Biomamps, né? Biomamps, são lactobacilos. Tá. E a Leila faz um esclarecimento que EPM é causado por um protozoário que causa disfunção neurológica encefálica e de medula espinhal em equinos. Acho que agora foi bem detalhada, né? Caso complexo. Eu não tenho experiência se mantiver, seria uma tentativa, né? E primeiro, antes, obviamente, o terreno biológico, mas não tenho experiência se funcionaria, não. Eu acredito que dá para ajudar, né? Já que a gente está falando em integrada, provavelmente vai precisar. Esse é um animal que deve estar fazendo já um tratamento convencional, mas para ajudar, eu, pelo menos, na minha ideia do que são os produtos, o que eles podem fazer, eu acredito que dá para a gente usar tanto o antiver, quanto com certeza aí o afinatum ou o cobre, um desses dois. O corretor anérgico, que vai ajudar o terreno biológico e também vai ajudar a imunidade, então esses três acho bem importantes. Como o processo na parte neurológica, eu faria também o Mentalis e o Sinápsio. Eu faria tudo isso. E várias também, né? Ozonioterapia, eu acho que buscar a ozonioterapia, eu acho que seria bastante útil no tratamento. O ozônio sempre é bem-vindo, né, se ele estiver bem balanceado nutrologicamente, tiver, né, bem os receptores para conduzir o peróxido de hidrogênio, né, como mensageiro, ok. Isso.